Olá, estamos aqui por mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. Tema de hoje, que você gosta? Nossa. Fala. Ajuste de guia. É o tema que o Arnaldo não gosta. E eu acho que é um tema tão legal, não é difícil ajuste de guia. Por quê? Primeiro assim, quando a gente fala de ajuste de guia, a gente está falando do conceito de uma... Vamos falar assim, é genérico, tá? Então vamos falar assim que a gente está falando de uma categoria. Desse ajuste, tem as espécies de ajuste. Primeiro, o que você tem que entender o que é ajuste? Tá? O ajuste você pode alterar, exemplo, vamos pegar o facultativo, ou um contribuinte individual. Eu estou pagando o mês de abril, exemplo desse ano. Sim. Eu paguei o mês de abril desse ano e o mês de maio junto, na mesma competência. Então, o que eu fiz? Eu paguei em dia, paguei errado, sim, mas paguei 2 vezes. Pode ajustar guia? Pode. O que você faz? Nada mais quando você vai ajustar, você vai transferir o mês que você quis pagar, abril, né, em duplicidade, para outro mês. É um tipo de ajuste de guia. Você também pode falar em ajuste de guia, que é o mais comum, de complementação. Tá? Aí você vai ter que ter o seguinte, você tem que dividir um marco, 13 de novembro de 2019 e 12 de novembro de 2019. Por quê? Porque assim, ó, se você está falando de complementação, tá? Você tem que entender que tem várias formas de complementação. Vamos falar da complementação, a complementação mais simples que as pessoas falam, que é o segurado que recolheu a menor. Vamos pegar essa contribuição. Então, ele vai lá, errou, contribuiu a menor. Tá. Se for empregados, antes de 13 de novembro de 2019, empregado, trabalhador doméstico e avulso, as contribuições a menores entraram com um tempo de contribuição em carência. Contribuinte individual sempre teve que ser complementado. Facultativo também. Inclusive, antes da emenda constitucional, antes de 13 de novembro de 2019, se tinha uma complementação, né? Exemplo aí, vamos pegar aí, o segurado ele é categoria de empregado, né? Recolheu aí R$3.000 e recolheu abaixo do mínimo, essa categoria de individual, os prestadores de serviço, para ele poder entrar no cálculo, ele tinha que complementar. Hoje não, hoje ela soma. Hoje, a partir da emenda constitucional, é possível somar as contribuições de categorias diferentes. Antes disso, não. Então, isso é uma forma de ajuste de guia. Então, a complementação. Outra coisa, existem aquelas complementações das contribuições do plano simplificado. Sim. Aquele segurado que recolheu com baixa renda, mas não foi homologado, não foi validado, tá? Que ele quer recolher de 5% para 11%, ou aquele que recolhia na alíquota de 11%, ele quer usar para tempo de contribuição, 20, ele quer para 20%. Isso é uma forma de complementação. Então, em relação àquelas complementação a menor, tá? Hoje, você consegue fazer diretamente pelo meu INSS. Tá? Aquela complementação. Agora, as outras complementações, essas daqui de 15%, né? Que vai recolher aquelas 15%. Diferença, né? Essas complementações, tá? Que já muda um pouquinho, isso tem que ser feito diretamente pelo meu INSS. Pela PS, né, ou pelo 135, que muda um pouquinho. Então, assim, o segredo dos ajustes é saber o que você quer. Uma transferência, às vezes, quer ver? Vamos pegar um caso interessante. O segurado recolheu no carnê dele lá e NIT faixa crítica. Nós vamos fazer isso aí, transferência, é um ajuste de guia. A possibilidade de fazer uma transferência de guia. O INSS vai lá, dependendo do período, ele vai estar no ADA, né? É um departamento específico do INSS que fica. O que ele faz? Que é uma faixa crítica. Faixa crítica é aquela pessoa que 2 pessoas recolheram o mesmo NIT. Ele vai lá e comprova que ele recolheu aquela contribuição lá naquele período. O que o INSS faz? Ele pega aquele NIT, ele pega só aquelas contribuições que ele comprovou e joga no NIT dele. Isso é tipo de uma transferência. Então, assim, é um assunto muito complexo, esse negócio de ajuste de guia. Inclusive, tem no curso que a gente fez do CNIS sobre ajuste de guia. Mas a gente pode fazer um podcast explicando como faz os ajustes. Porque é legal para saber que cada tipo de ajuste tem um tipo de canal. Né? Isso é interessante. Você quer ver interessante também um tipo de ajuste de guia? Eu sou segurado contribuinte individual e no mês esqueci, fui lá e recolhi como facultativo. Eu comprovo a atividade. Né? Você pode fazer o ajuste de guia. Eduardo, só para questão de esclarecimento aí, do período que você trabalhou no INSS, você via muito tipos de recolhimento errado ou não? Muito. Inclusive eu fiz um acerto semana passada. Vou te falar para você. Tipo assim, a pessoa recolhia, por exemplo, mudou o salário mínimo e não percebeu e recolhia no salário anterior. Eu vou te falar um serviço de ajuste de guia que eu fiz semana passada. É um segurado que ele mora no Japão.
E ele recolhia como facultativo. Ele recolhia, olha que loucura. Ele morou muito tempo no Japão. Então, tem que saber que o plano simplificado é a partir de 2006, tá? Aos 11%. Ele vinha recolhendo com 20%. Ele recolhia no código de 20%. Só que no valor de 11. De 11. O que acontece? Dava como recolhimento a menor. Todos em dias. Todas pagas em dias. O benefício foi indeferido. Entendeu? Daí o que acontece? Você pede só para fazer o quê? Para trocar o código. É um ajuste de código. Você faz o ajuste. Daí troca o código, fica certinho. Resolvido. Isso é um ajuste. Então, assim, aquilo que a gente já volta no mesmo tema. Entender o CNIS te ajuda você a entender qual o melhor serviço que você vai prestar. Se é um ajuste de guia, se é uma complementação. Por isso o CNIS é tão importante. Eu já peguei casos, Eduardo, Paulo, que mudou o salário mínimo e a pessoa... É o que mais tem. Isso é muito comum. Ficou competência, não, vou te falar para você. Uns 2 anos pagando. Mais comum no INSS. Competência janeiro do ano seguinte. É a coisa mais, sim, normal é que todo mundo competência janeiro do ano seguinte paga errado. Recolhe o valor do ano passado, né? Todo mês de fevereiro a gente fazia a complementação. E teve um ano, não lembro se foi 2018, 2019, o salário mínimo começou em janeiro em um valor e quando foi em fevereiro, foi em março, ele teve um reajuste. Para 955, né? É onde teve bastante... erros. Não, 1.039 para 1.045. Exatamente. Exatamente. 1.039 para 1.045. A diferença vamos fazer, centavos. Mas tá fora. Tá menor. Tá menor. Só um detalhe para você. Sabe como você sabe se está menor ou não? Porque às vezes a margem tem 2, 3 centavos. Se olha no CNIS. Se olhar no CNIS não tiver, você fala assim, nossa, mas está menor, 3 centavos, 4 centavos, mas não está com marca de recolhimento menor? Tá valendo. O INSS tem essa margem, tipo, 2 para mais, 2 para menos. Eu vejo o pessoal falar assim, nossa, mas tá menor aqui, tem que complementar. Não, tá com indicador, não tá com indicador, então deixa quieto, passa, tá bom? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Muito boa essa dica, hein? Gente, então é o seguinte, como é um tema muito polêmico, sim, um tema que é muito recorrente na nossa comunidade, a gente podia fazer também um podcast um pouquinho mais longo sobre esse tema aí. O pessoal faz pergunta lá no Instagram, para a gente poder fazer isso aqui. Eduardo, já que você deu uma dica aí... E outra coisa, só para lembrar um negócio de complementação também. Isso é interessante. A complementação, ela segue o principal. O que isso quer dizer? Se eu recolho, estou pagando... Vamos pegar o que a lei determina para filiação de facultativo. Vamos trabalhar o facultativo aqui. O recolhimento facultativo, o segurado facultativo, aquele que recolhe na condição de facultativo, ele tem um critério a ser cumprido, alguns critérios a ser cumprido. Primeiro critério, ele não pode exercer atividade remunerada. Então, pessoal, quando você for orientar o seu cliente, lembre o seguinte, se o seu cliente exerce uma atividade remunerada, tá? Ele vai ter que recolher como CI. Se ele não exerce atividade remunerada, ele recolhe como facultativo. Tá bom? Sim. Primeiro critério. Segundo critério, idade, a partir de 16 anos. Você pode recolher como facultativo. E como contribuinte individual? Também, a partir de 16 anos. Tá. Em tese, não tem limite. Você trabalhou, na idade sim. Eu não sei, mas, exemplo, se fosse um contribuinte menino que não pode. 14 anos. É proibido trabalhar, mas, tipo assim, não é legal, né? Então, se você trabalhou, exerce, ele tem que exercer, tipo assim... Porque não existe nenhuma trava não tem, você vai fazer o seu, mas, assim, seu cadastro no INSS idade, né? Porque teve uma época que a filiação era até os 12 anos, depois 14, depois 16. Mas, assim, em tese, né, tem isso também, tem essa possibilidade. Vamos pegar o facultativo. Então, o primeiro critério de facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Segundo critério, a idade a partir de 16 anos. E o último critério, o segurado facultativo é diferente do contribuinte individual. Para começar a contar como tempo de contribuição em carência, ele precisa pagar primeiro em dia. Primeiro em dia. Tá? Beleza? Suponhamos aí que o segurado ele começa a recolher como facultativo em 2019, janeiro de 2019. Pagou todas em dia. Só que, primeiro ele pagou em dia, só que o valor que ele pagou, alguns meses... foram pagos abaixo do mínimo, nesse período aí. Tá? E agora, se ele complementar, vai valer como carência? Vai. Aquilo que eu falei, a complementação segue o principal. Se ele pagou em dia, se ele complementar, vale como carência. Tranquilo. E se ele não pagou em dia? Se ele complementar, ele vai perder a complementação que ele pagou. Então não vale. Qual que é a data do recolhimento, a data limite de recolhimento do facultativo? Até dia 15 do mês seguinte. 15
15 no mês seguinte. Sim. Né? E o contribuinte individual? 15 do mês seguinte. Tá. Empresas, Ó. 7, né? Contribuinte individual facultativo 15 e MEI 20. Mas assim, só toma cuidado no seguinte. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi pessoas complementarem períodos que foram pagos em atraso e não entrar para nada. Perdeu dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque daí já perdeu o que pagou certo E o mais que pagou certo é a complementação. E hoje em dia tá tão difícil, né? E o facultativo pode pagar em atraso? Pode, né? Pode. Em qual condição? Ele pagou primeiro em dia. Vamos supor que o facultativo paga a primeira em dia em janeiro de 2022. Tá. Ele pode pagar fevereiro de 2022 até quando? Janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até 15 de setembro de 2022. Se ele pagar fevereiro até 15 de setembro de 2022, ele pagou dentro da qualidade de segurado. Ele não perdeu a qualidade de segurado. Sim. Daí o que acontece? Como se ele tivesse pago em dia. É válido. Tanto tempo de contribuição... E carência. O segurado facultativo sempre vai ser considerado tempo de contribuição e carência. A contribuição que não for considerada como tempo de contribuição não entra como carência, diferente do contribuinte individual. O contribuinte individual que ele paga em atraso, depois de perder a qualidade de segurado, entra como tempo de contribuição, mas não entra como carência. É um tema bem rico polêmico. de informações, hein? Complexo. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Aguardo vocês no mais um podcast. Até mais.